Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje nós temos o prazer de receber a deputada Dani Ortiz. Normalmente eu deixo ela por último, hoje em primeiro lugar. Muito obrigada. Obrigado pela sua presença lá no Fórum Os Caminhos do Rio Grande. Estava muito bom. Brilhantou sobremaneira. Seu brilho, sua luz, não imagino que resplandeceu aquele evento. Olha, muito obrigada, mas o evento estava maravilhoso, independente disso. Independente da sua presença. Mas foi assim um frisson quando ela chegou, não tinha Padilha, não tinha Marum, não tinha Sartori, nada. A deputada que luziu, lá sem falar ainda, imagina se fala. No próximo ano ele me convida para palestrar. Paulo Olímpio Gomes de Souza. Satisfação. Fazia tempo que eu não lhe via. Pois é. Veranista ali de Xangri-Lá, nós nos encontramos. Mas como eu estava... Fica confinado lá? Fico confinado no meu doce cativeiro. Sai muito pouco daquilo que eu apelidei de penitenciárias modernas de luxo, quer dizer... então o Nestor Reiter se libertou. Alta segurança. O Mário Guzmão se libertou. Se libertou. O Nestor Reiter se libertou. São egressos. Egressos da nossa penitenciária. Tá certo. E o Valdomiro da Marpa está luzindo muito lá? Está bem, brilha, como sempre. Sim, com seus colares. Como sempre. Tem um grupo de bocha fantástico, a quem eu quero... Nós fizemos um campeonato de bocha esse ano, que Capão da Canoa ganhou. Eu sei, mas... Está lançado já um desafio com o nosso condomínio, imbatível. Bom, isso não é comigo. Eu só promovo. Bocha não é comigo. Tá bem. Mas vai faltar uns 10 anos comigo. Falta ainda, né? É o que eu digo, é o último estágio do desportista e eu cheguei lá. É o último reino da glória. Bom, o último reino da glória. Mas tu sabe que eu jogo bocha. Jogo. Também. Tem muitas moças, senhoras que jogam lá conosco. Também jogam muito bem. É um belo esporte. Raul José Ferreira Dias. A deputada está convidada também. Brilhantar a nossa loja. Nós temos o Bolsomito, aqui temos o Raulzito. Não, longe disso, Paulo, mas é sempre uma satisfação. Raul Mito tem que ser, Raul Mito. Raul Mito. Mas eu quero só realmente... Mas o senhor está alinhado com o Bolsonaro ou não? Tchê, é o seguinte, hoje, quem é que pode ser o meu candidato? Eu vou te dizer o seguinte, hoje eu voto no Bolsonaro. Hoje. Então, é uma questão de cenário, tá? Então, hoje eu voto no Bolsonaro. Deixar bem claro isso. Hoje. Se aparecer alguém... E ontem? Não, se aparecer alguém que possa realmente... estar mais alinhado com a minha maneira de ser. Quer dizer, não é uma questão de conhecimento, de experiência, de bagagem. Não, ele tem, tia. De profundidade. Mas que conhecimento? Mas como não tem, tia? Quem é que tem? O Lula tem? Não. Bom, então tá. Muito menos. A Dilma tinha? Mas muito menos. Mas dizer que o Bolsonaro não tem conhecimento para ser presidente da República significa dizer que a Dilma tem, o Lula tem. Não, mas eu estou dizendo que ele tem. Parece que quem é contra o Bolsonaro é a favor do Dilma e da Lula. Não, olha só. Eu já fui bolsonarista. Ele ficou bravo com o Temer, né? Não. O Temer tá roubando as ideias dele. Eu já fui bolsonarista, mas quando ele disse, presidente Eduardo Cunha, parabéns, o senhor engrandeceu esta casa na condição aí acabou. Ali ele perdeu o meu apoio. Olha só, por isso, Paulo, é o seguinte, eu estou dizendo, inclusive aos nossos telespectadores, que muito nos honram aí, inclusive com as mensagens todas que nós recebemos aí. O problema está hoje, com o que está posto à mesa. É que o senhor é militarista, por isso que é a favor dele. Eu não sou militarista, eu sou um conservador. Entendeu? Então, a minha posição, eu sou pela família, pela vida, pela propriedade, certo? Pelo indivíduo, certo? Por quem empreende. Então, Tá bom, doutor Luiz Carlos Bodanese, nosso cardiologista preferido.
Claro que eu digo isso também para o Nesrala, digo para o Luquezzi. É uma forma de todos participarem. Como eu digo, meu desembargador preferido, meu procurador-geral eterno. Né? Meu preferido para todos o dia, são, talvez. Para o dia. Não, todos são. Graças a Deus, eu me dou bem com todos. Né? Uma satisfação muito grande, sabe, como a gente gosta de participar. Acho que poder discutir alguns assuntos, especialmente da área médica, alguns gerais também, mas a área médica. Hoje eu vou trazer um assunto, eu acho interessante. Mas envolve a sua área. O Supremo, ontem reunido, decidiu favoravelmente as mulheres grávidas, amamentando, enfim, que merecem prisão domiciliar e tal. Como é que os senhores enxergam isso? Nós temos aqui o ponto de vista de uma parlamentar, temos o ponto de vista do Ministério Público, temos o ponto de vista médico e o ponto de vista militarista. Temos 4 pontos de vista aqui. Quem é que se habilita a falar inicialmente? Bom, é uma questão de política criminal, Paulo. Hoje o Dallazen deu um pau. Eu ouvi o Dallazen. Ele falou pelo Ministério Público. O Supremo concedeu e disse o que eu gostaria de dizer. Uma ordem coletiva. E o Dallazen se opôs como atento fiscal da lei de que a execução penal deve ser individualizada. Sempre que há decisões coletivas, pode trazer prejuízo à sociedade. Mas uma coisa tem que deixar bem claro. É um salvo-conduto para determinadas pessoas agirem de forma criminosa. Ele usou uma palavra muito boa, fez disso uma tábua rasa. E aí colocou questões diferentes dentro do mesmo significado. E aí, claro, tem toda a questão social. O Paulo Sérgio falou das mulheres grávidas e das mulheres que estão amamentando. Só que são mulheres com filhos até 12 anos. 12 anos. É mais amplo ainda. É muito mais amplo. Aí eu faço o questionamento. Bom, é importante para essas crianças terem a presença materna, que muitas vezes não tem pai, terem a presença materna dentro de casa e o exemplo, mas qual é o exemplo que elas terão? E como é que fica já o reflexo que a gente tem e o sentimento de impunidade quando diversos crimes, porque daí a gente está avaliando não o crime em si, mas a prisão preventiva, e a prisão preventiva ela é feita quando realmente aquela pessoa coloca em perigo, né? Tem que ter uma prisão continuada. Então, essa situação toda, eu acho que gera um desgaste cada vez maior. Essas mulheres elas deveriam ser julgadas com mais celeridade. Incompetentes para educar seus filhos. O que ficou bem claro... Ou com mais celeridade. Ao Estado e a deputada ressaltou que não é geral para as mulheres, é para as mulheres que estão com prisão provisória. Ou é flagrante ou preventiva. Não foram julgadas e condenadas. São situações de exceção. Então, aí... Então, o senhor dá razão. Não, a decisão protege, evidentemente, as crianças. É esse o espírito da decisão. Eu tenho uma visão muito clara. Da mesma maneira que o tráfico hoje e os criminosos usam os menores pela proteção que tem do tal do ECA... A mesma coisa, eles agora, além de fazer o recrutamento dos de menor, como eles dizem, vão recrutar o quê? As mulheres grávidas, as mulheres com filhos de até 12 anos. Você, como... Às vezes as crianças de 12 anos já têm filhos também, né? Quem convive aí, conhece a realidade, sabe. Aí é dupla liberdade. 10 e 12. Aí dobra a liberdade. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que sim, do ponto de vista médico e do ponto de vista de cientista da saúde, vamos dizer assim, eu acho que, sem dúvida, a criança depende da mãe, especialmente nos primeiros anos, quando há uma amamentação. Da mãe, se a mãe é competente, se ela está habilitada para educar. Isso é um aspecto favorável. Segundo, a personalidade de criança se forma até 6 ou 7 anos, então talvez não precise 12. Então, acho que esse é o segundo aspecto. E terceiro, acho que a particularização. Acho que sempre se erra, em qualquer análise, quando se generaliza o fato. Não é possível. Acho que isso eu concordo com o Paulo. Não, assim, quando se generaliza, ele está errando. Agora, se ele simplifica, bom, essa mulher tem isso, tal, bom, prisão domiciliar para ela, mas não pode ser para todos, senão entra nessa história de novo. Vai se desviar. E uma criança que está sendo amamentada, ou uma mãe gestante que tenha uma gestação de risco, eu acho que é um caso
particular e não pode ser avaliado como um todo. E 12 anos, eu também achei um exagero 12 anos. Porque é verdade. Essas crianças que estão crescendo sem as mães, que são cooptadas também pelo tráfico de drogas, talvez seria importante a gente ter a base, porque eu também acredito na base familiar e na responsabilidade da família. Sim. Então, elas estão sem o pai, sem a mãe na cadeia, o pai provavelmente, porque muitas das mulheres entram para o tráfico de drogas ou para o mundo do crime pelos maridos, e aí essa criança fica abandonada. Bom, fará dela um cidadão melhor se a mãe estiver junto e estiver fazendo parte da criação, mas também é o que o Paulo Sérgio colocou, qual é a criação? E como que aquela mãe vai conseguir dar um bom futuro e um bom encaminhamento para aquela criança? Não vai. Porque hoje se espera tudo do Estado. O Estado tem que fazer, o Estado tem que resolver, a escola tem que resolver. E qual é o papel da família? Muito pouco se questiona isso, né? Só um dado histórico. 83, 85, eu estava superintendente do sistema penitenciário. O Madre Pelletier, como os estabelecimentos estaduais, era o melhor sistema do país. Tinha 90 a 100 mulheres e o tráfico ainda não era essa tragédia nacional que é hoje. Pois bem, 90% das presidiárias condenadas ou provisórias, 90 estão envolvidas com o tráfico. Então, são crimes violentos, mas crimes lesivos à sociedade. Cotejando, a guerra do tráfico, por pontos, eles matam homens e mulheres. Elas são guerreiras como os homens. E esse raciocínio é certo. Espertamente vão passar a usar as mulheres... Doutor Olímpio, é um negócio. O tráfico hoje é o melhor negócio que existe, é o mais rentável. Né? Então, o que acontece? O sujeito que é o dono, é o gerente, é o presidente, certo? É o gestor do negócio, ele vai fazer o quê? Os senhores, se fossem os gestores, não, vamos fazer o seguinte, vamos recrutar, além de recrutar os de menor, vamos recrutar isso aqui que já tem também mais mulas. Mais mula. Exatamente, com o apoio com a complacência da justiça, da lei. É que as pessoas enxergam o tráfico de drogas, traficar como um crime de menor relevância ou importância. Não é. Mas é que o que está por trás disso? Traficar é hediondo, crime hediondo. O crime, o tráfico de drogas sustenta tudo isso que a gente está vendo hoje. A arma, as mortes, o dinheiro da droga que sustenta isso tudo. Então não pode, mas 90% estava no tráfico, então será que isso é bom? Será que isso é ruim? Estavam só de mula? Mas isso faz parte de uma corrente, de um esquema enorme que sustenta a violência pesada. Por isso que eu acho que nesse trabalho, certo, contra esse tipo de crime, tem que ir atrás do dinheiro. Porque são bilhões que são gerados ali. Para onde é que está indo isso, Exatamente. Paulo? Então, o COAF e todos os... Aqui eu vou dizer uma coisa, não adianta intervenção no Rio de Janeiro. Vai lá o Supremo... O Supremo flexibiliza, afrouxa e tudo mais. Porque, Paulo, o que está se vendendo para o nosso telespectador, de uma maneira geral, no país inteiro, é que é uma intervenção militar. E não é uma intervenção militar. É uma intervenção federal, que por acaso, como poderia ter sido um delegado da Polícia Federal, poderia ter sido, sei lá, um coronel da PM, se deu ao general a responsabilidade Fraga Neto, né? De ser o interventor. Então, agora, o que acontece? Se associa, logicamente, imediatamente, a figura do general à figura institucional do Exército Brasileiro. E não tem nada a ver. Nada, mas ele está comandando tropas. Não, ele já é comandante de tropa. Não, mas ele está, o Exército... Não, ele está na mão dele agora, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o regime carcerário... Mais as Forças Armadas. Sim, mais as Forças Armadas. Mas para você fazer isso... A Força Nacional de Segurança. Olha só, as Forças Armadas, fora do emprego de
de GLO, na garantia da lei e da ordem, não tem poder de polícia. Não tem, nem tem condições de fazer. Não tem ninguém preparado para fazer. Não adianta botar um monte de soldadinho se o cara não tem poder de polícia. Isso é circo. É circo. É circo. Bom, o que aconteceu? Passado o carnaval, não aprovada a reforma da Previdência, está a eleição em curso. Em março, fim de março, todos os ministros candidatos se afastam. A administração pública está relegada a um quinto plano. O Ministério do Trabalho, que não foi provido até hoje, não precisa. Não será até março, até fim de março. Mas acabaram com a Previdência é considerada tão importante, Paulo Nito, que acabaram com o Ministério da Previdência. Estamos chegando à conclusão que não precisa ministro também. A administração anda sozinha. Há diretores que conhecem mais do que o ministro político e as coisas andam e funcionam. O que é lamentável é que este episódio da intervenção federal, uma intervenção federal, tem um termo que será dezembro e até lá arrefece a violência, mas ela voltará com mais força. Enquanto não tiver reforma de urbanismo naqueles morros, enquanto aquelas pessoas não tiverem uma matrícula, um registro, enquanto não tiverem uma conta de luz em vez de gato, enquanto não tiverem escola, não tiver um posto de saúde, o Estado lá dentro dominando e aquelas pessoas como cidadãos respeitáveis e dignos na sua pobre comunidade, não esse jogo não terá virado. Não, mas essa guerra já está perdida. Prepara porque não vai virar o jogo. Não vai virar. O papel do Estado é dar uma oportunidade para essas pessoas com dignidade. E aí a questão, entra aí o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família faz com que tu faz a manutenção da pobreza. É o pai que vai receber o Bolsa Família para o filho ir na escola, frequentar a escola. E não tem uma porta de saída. É um programa que tem uma porta de entrada e não tem uma porta de saída. É impossível governar o Brasil. Vou botar uma pessoa lá que vai ser o acomodador. O acomodador da República. Vai acomodar isso, acomodar aquilo, acomodar aquilo. Porque não tem condições de reverter a situação no Brasil. Não tem condições. Vai levar 200 anos e não reverte tudo que fizeram de ruim. Se não passarem, Boranésio, um pente fino, essa operação tem poderes amplos, faz um levantamento, pessoa, casa por casa, quem é quem reside ali, quem é proprietário ou possuidor de um imóvel, cadastramento de todas as pessoas, devolver um pouco de responsabilidade. Aí já o camarada do censo vai ficar sentado na esquina escrevendo os troços. Aí dá um censo completamente equivocado. Eu estou preconizando, Paulo, algo que seja realmente que produza do resultado. Jeito que está nessa democracia, assim, não vai acontecer nessa nada. Democracia que nós vivemos, é impossível qualquer reviravolta no país. Então, é impossível. Não tem como fazer. O Brasil tem problemas em todas as áreas. Em todas. O Brasil hoje é um país que tem 30 milhões, para falar, por baixo de miseráveis, de descamisados, de pessoas... Mas ao mesmo tempo... Isso, a classe média foi aumentada. Mas ao mesmo tempo... Claro, foi aumentado com um decreto que diz que quem ganha R$300 passa a ser classe média. Sabe o que eu acho? Deus. Não é que tu pega uma grande massa de pessoas e tu não transforma ela em cidadãos, tu transforma ela em consumidores. O que foi isso? É pegar uma grande massa e falar, hoje nós temos mais 30 milhões de pessoas consumindo. E ponto, e consumindo com empréstimo. Olha só. E consumindo com empréstimo, que é pior. E aí hoje essas pessoas estão endividadas, super endividadas. Então, o que acontece, e eu não concordo com o que o Paulo Sérgio fala, de que o Brasil não tem jeito. Eu acho que tem. Mas onde é que está o jeito?
tem jeito. Só que a gente não pode acreditar que existe um salvador. Não existe um salvador. Não, tem desse Mas quem são os salvadores? Não é um salvador. Isso é religioso. É um trabalho. Sabor irresistível, meus amigos, e qualidades. Só para nós parar de brigar um pouco. Sabor irresistível. Quem está brigando? Nós estamos Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender, viu, doutor Bodanese, homem da cardiologia, e agora a gordura faz bem. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, espetacular e com baixo teor de gordura. Disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. Espetacular os salsichões e linguiças da Castro. IPTU de Viamão de 2018, você pode pagar até 28 de fevereiro com desconto de 15% nos juros e na multa. Você que não pagou, pague agora, tem esses 2 descontos aí. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Quer garantir o cuidado e a segurança da sua família em todos os momentos? Então aproveite a grande oportunidade que a Unimed Porto Alegre preparou para você e adquira o SOS Unimed. Um serviço completo, Dr. Bodanese, que garante velocidade, eficiência e qualidade de momentos de urgência médica. Tudo com a confiança e a tradição em cuidar que só a Unimed pode oferecer. Para saber mais, ligue o 0800 510 4646. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, este é o nosso plano. Doutor Bodanese, a gente fala no caos em todas as áreas. Nos Estados Unidos precisamos de uma farmácia lá. Nós tivemos, olha que rodável contra a farmácia. Aqui tem todas as esquinas. Clínicas médicas nos Estados Unidos, muito poucas. Grandes hospitais, poucas clínicas médicas. Significa que é um povo sadio, não é um povo doente. O nosso povo é doente. Começa por aí, as pessoas se sentem doentes por qualquer coisa, vão ao médico, vão à farmácia. É uma loucura isso. Por que nós vemos isso? Isso é psicológico? Não é não. Isso tem um fundo, sim. É isso que nós estamos falando, na verdade, está dentro desse sistema. O sistema de saúde brasileiro se analisarmos o sistema SUS, o Sistema Único de Saúde, é talvez o sistema mais bem planejado do mundo. Não tem nada igual. Nem os ingleses conseguiram fazer isso. É notável. Porém, é muito desorganizado. É muito desorganizado no sentido... É difícil de entrar. Depois de entrar no SUS é bem atendido. É bem atendido, né? Se for atendido, por exemplo, nos hospitais aqui de Porto Alegre, por exemplo, eu posso citar 3 ou 4, 5, mas para não esquecer... Até chegar lá dentro o problema é chegar lá. O problema é que a periferia, vamos dizer assim, as unidades básicas de saúde, os UPAs e tal, elas têm que ser melhor organizadas. Isso foi o grande erro que se cometeu no governo anterior, na história dos mais médicos. O governo anterior não é o mesmo desse? Não, anterior... Não é mesmo. Ué? Não, mas não é o vice-presidente da República assumiu, os ministros não são os mesmos. O vice concordou. Os ministros não são os mesmos, as bases... Mudou o enfoque, talvez um pouco. Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, esse sistema está desorganizado e ninguém dá uma atenção e um plano a longo prazo. O grande problema do Brasil aí eu vou citar um pouco os políticos não adequados, eu acho que eu tenho admiração para a doutora, para a nossa deputada. Todos nós temos. Como todos vocês têm. Mas assim, eu acho que muitos políticos não poderiam assumir cargos. O Ministério da Saúde, por exemplo, é um ministério muito técnico. Não pode ser político. O jeito que entra lá... Mas não é um político, é um engenheiro. Sim. O engenheiro vai discutir vacina comigo ou com qualquer... Então eles não sabem. Então ele entra lá, faz a política possível e atende os prefeitos da periferia. Isso a gente sabe. Eu sei porque eu sou avaliador do MEC, para programas de escolas médicas, e hoje a gente vê. O prefeito da cidade quer uma escola que o ministro vai lá inaugurar. Né? Lamentavelmente. Não, é verdade. Mas assim, até pode ter isso em algum sentido, mas assim, então o sistema de saúde não está organizado a ponto de atender adequadamente as pessoas, os pacientes, e termina explodindo, onde não as unidades de emergência, nos hospitais sobrecarregando, e os pacientes ficam lá 2 anos sem fazer uma cirurgia simples. Nos Estados Unidos não tem isso. Então, e na Inglaterra também não. Então o que falta é uma organização. Não é de graça, absolutamente de graça, né? Nem na China de graça. Eu ouvi, doutor, não sei se o senhor concorda, que de um médico que estava fazendo um plantão, ele disse assim, sabe qual é o problema também? Que a pessoa não paga absolutamente nada. Aí vem alguém aqui que não tem nada ou que quer um atestado só para apresentar no trabalho.
para dizer que está doente, para ficar em casa, para não sei o quê. Só que isso gira uma máquina inteira. Claro, mas porque tu vai examinar a criatura e vai dizer assim, não, mas eu não estou vendo nada aqui. Não, doutor, eu estou sim, estou com uma dor na barriga aqui que não posso. Não, eu não tenho. Aí tem que encaminhar para um exame. Só que ele não tem nada, o que ele precisa é de um atestado. Então isso atrapalha, é o jeitinho brasileiro, é a forma como o brasileiro encara as coisas, que atrapalha um sistema inteiro. Se eu, na minha opinião, se cobrasse R$10, sabe, dizer assim, aí talvez o IP tem um sistema, o IP, aí tem que elogiar o IP, ele não está bem organizado também, precisa melhorar o desvio da verba, a gente sabe que a verba do sistema de previdenciário do IP não foi destinada à saúde, foi usado para outras finalidades. O Tomar Vive vai ajeitar. Mas assim, ó, se o IP tem um modelo sensacional que é exatamente cobrar os R$10, porque aí o paciente não vai consultar inadequadamente, indevidamente. É muito comum a pessoa consultar no posto, não sei e tal, faz 4 consultas porque ele não fica satisfeito com um exame. Não, mas eu vou fazer outra consulta porque é de graça. Se cobrar R$10, ele vai numa só. Bom, mas o problema é a organização. Então, dinheiro tem. E o problema começou na Constituinte em 88, mas ninguém valoriza isso. Eu nunca vejo conversa nos próprios meios políticos, quando o sistema ampliou demais. Botou todo mundo dentro de um grande balaio, assim, todas as pessoas têm direito à saúde de maneira... Até lá tinha carteirinha, só tinha direito quem tinha SUS e o rural tinha no interior. Foi tudo para o mesmo saco e a ideia era que a PEC 29, aquela que haveria uma necessidade de ampliar a verba para a saúde, até hoje não foi feita. Olha que apesar do senhor criticar um engenheiro à testa do Ministério da Saúde, o engenheiro aqui, o Eduardo Futuro, está lhe mandando um abraço muito especial. O grande abraço, ele é muito amigo, temos encontros frequentes com ele. O Eduardo Futuro, meu amigo também, tá vendo? O senhor critica o engenheiro lá na saúde, os engenheiros lhe mandam um abraço. Mas ele vai concordar comigo que esse engenheiro não seria um bom ministro da Saúde. Então, Paulo Sérgio, pois não, conclua que eu vou. Então, assim, o sistema de saúde é possível, sim, mas assim, ele é complexo. Para fazer um contraponto aí, eu acho que a palavra, eu gosto muito dessa palavra contraponto. A própria sistema de saúde da Inglaterra, que eu conheci e fui lá visitar, eles estão hoje com um problema semelhante ao nosso, de suporte econômico para administrar. Ingleses com liras. Sempre foi modelo sistema de saúde inglês, hoje está com dificuldade. Então, para ver que é complexo. Mas lá eles têm um sistema a longo prazo, coisa que nós não temos aqui. Nós temos um programa de 4 anos, que é o governo. Alô, Paulo Sérgio, o Carlos de Esteio, por favor, troque o nome do programa de Pampa Debates para Pampa Compadres, pois só tem coxinhas aí. O programa é um samba de uma nota só. Por favor, me indique mortadela para vir para cá. Eu estou procurando mortadela para botar aqui. As mortadelas estão escapando. E eu adoro mortadela. O meu sanduíche preferido é de mortadela. E não gosto de coxinha. Tá? Então me indica, por favor, Carlos Sei, me indica mortadelas aqui que nós vamos completar o programa. Porque eu ando atrás das mortadelas para botar no programa e não gosto. É um troço impressionante. E você vê que é justamente o tipo da mentalidade esquerdopata, entendeu? Preconceituoso, certo? É o que tu és, certo? Porque você não está fazendo um contato aqui para dar a tua opinião ou para dar uma sugestão. Você só está entrando no ar para falar mal. É disso que nós falamos. E é isso que o nosso país não aguenta mais. Tá vendo, cara? Isso é para te ver com quem está lidando, tá? É isso aqui, isso é um brigadeiro que está falando, não é pouca coisa, tá? Paulo Sérgio, boa tarde. Gostaria de saber a opinião da bancada. Se eu for assaltado, reagir e matar o assaltante, quando chegar a polícia, eu narro o fato? O que aconteceria comigo? Mas se eu inverter e dizer que fui assaltar e houve reação e eu acabei matando, o que acontece? Eduardo Cloeiro de Porto Alegre. Bem bolado. Isso é uma situação... Pergunta notável. Não, é uma pergunta notável. E a pergunta dele é muito bem feita pela defesa que tem dos direitos humanos, né? Que é superior sempre ao lesado. A pergunta não é uma pergunta, é um sofisma. Sim. Maravilhoso. Sim. Inteligente. Muito inteligente. Quem é o Eduardo Cloeiro. Porque um cidadão que mata em legítima defesa... É um excludente de ilicitude legal e que não está sendo levado em consideração. Sim, mas ele vai chegar, a sua arma vai ser apreendida, ele vai ser recolhido, porque é flagrante, e ele vai ter que explicar. E poderá ou não, dependendo da sua explicação e da prova, o Ministério Público pedir o arquivamento porque está escancarada a excludente de ilicitude. Certo. Ou então ele terá que provar isso
num processo. Mas ele vai, mas daí vão dizer que o bandido não ia matar ele, que ele só ia roubar. Pronto. E que ele pegou a arma, entendeu? Então vai ter uma explicação e ele vai se dar mal. Paulo, boa noite. Como ponentes da mesa, o problema da segurança, saúde e educação é um câncer no país, mas jamais terão a possibilidade de cura sem que mude o sistema político vigente. O novo presidente pouco fará se continuar o regime atual. Jorge Delmar de Viamão. Ele tem toda a razão. O melhor seria reduzir o número Vai de botar partidos mais e um acomodador lá, o acomodador da República. O melhor Também não resolve. Não resolve. Eu sou a favor do parlamentarismo. Não, mas tem que diminuir o número de partidos. Com esse número de partidos absurdo, não. Então, diminui o número de partidos. Não vai ser, Sim, e aí... O Paulo Sérgio quer uma solução radical. Vamos mudar o povo. Esse povo não tem condições de nada. Não diz isso, daqui a pouco vai receber um e-mail ali te criticando. Não. Aí os direitos humanos vêm para cima Pois de é, não. Quer dizer, com esse... Vai querer dar uma de Carlos Lacerda. Com a indigência, com a pobreza, com a ignorância, com o analfabetismo, será que a nossa democracia, nos termos que está posta, pode prosperar? Esse é o teu argumento. É engraçado, Paulo Sérgio, você botou fora o Bolsonaro. Não botei ninguém fora. O Bolsonaro está aberto o programa para ele vir a hora que quiser. Aliás, já veio 3 vezes aqui, pode vir outras tantas. Porque ele elegeu o Eduardo Cunha na condução do processo de impeachment. Agora o Marum, que defende Cunha até debaixo d'água, que votou contra a sua cassação, que visitou na prisão. Você se desmancha, eu nunca me desmanchei em elogios ao Marum. Cadê a coerência? Não, o Marum é meu amigo. Bolsonaro não é meu amigo porque não tem proximidade. O Marum veraneia junto com a gente. Agora, o Marum, eu posso não concordar com nada que ele diz, mas que está em torno da gente, está em torno da gente. Social. Paulo Sérgio é uma pessoa evoluída. Agora que além da política mantém as amizades, porque hoje em dia as amizades estão terminando. Giovanni, lá de Pelotas, leio todas as mensagens aqui, não há problema. Não há problema. E o Bolsonaro, quantas vezes ele quiser aqui, vai vir aqui no programa. O Marum vai vir quantas vezes quiser. Os Mortadela, que já reclamaram aqui, querem vir. Então, tem vezes. Até o Lara agora, que é contra o governador Sartori, está se fardando para entrar em campo aqui. Mas o Lara eu sou a favor do Sartori, ele é contra, mas ele vem no programa. Não vamos encaixar o Lara nos Mortadela, né? E gosto pra caramba do deputado Lara, é meu amigo. Mas a gente não vai encaixar o Lara nos Mortadela, por favor, né? Que, aliás, é o mais bonito deputado da Assembleia, viu? Passou o Frederico Antônio. Tu tem agora o mister aqui do programa. Isso eu já disse. O rei do programa. Que tu é mais bonito. Não, é que foi bem introduzido, né? Foi bem introduzido. O Cremers informa o certificado de regularidade de pessoas jurídicas no Conselho Regional de Medicina agora pode ser obtido via internet. Para isso, basta acessar cremers.org.br. O certificado de pessoa física também está disponível no portal do Cremers. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Doutor Bodanese. Posso falar alguma coisa de saúde, se me permite? Assim, eu gostaria de tratar no assunto do cigarro, né? O tabagismo, que é um grande mal que o mundo todo passou a considerar como algo aceitável, né? Os índios, é bom saber a história, os índios da América Central usavam para rituais das aldeias e os nossos invasores europeus levaram para a Europa e ele gerou o cigarro. Então, a partir de 1400, na época, 1400 e pouco, 1500, o cigarro, então, tomou corpo e expandiu-se pelo mundo. Houve uma época muito grande em se achar que os tributos resultantes da produção do cigarro eram um grande problema, uma grande vantagem para o Brasil. Múltiplos estudos começaram na Inglaterra mostrando que para cada dólar recolhido com impostos, gasta-se 2 com saúde ou perdas ou mortes prematuras, aposentadorias, testados e tal. E está bem claro. E ficou muito bem claro. Evidente isso, e disseminou-se com isso, essa discussão permanente fez com que houvesse uma redução no consumo de cigarros. O Brasil incorporou... Mas então me responda, por que tanta perseguição ao cigarro e perseguição nenhuma à bebida alcoólica? Não, se bebe, se bebe, não tem nada, nem perto do cigarro. Não, eu entendo. Vai em qualquer restaurante, bebe à vontade, fumar não pode. É uma das grandes chagas do por favor, alcoolismo, 10%. Por favor. 10%. Quando... Deputado Lara, prazer em tê-lo aqui. Eu já ia entrar aqui, porque é sempre instigante, né? Acontece que quando tu bebe, né, quando tu não está dirigindo, não está fazendo mal para alguém,
tu tá... Quantos crimes ocorreram por causa da bebida? Não, aí é outra coisa. Mas tivemos restaurantes aqui em Porto Alegre que deu brigas internas e assassinatos. Mas tem uma outra questão. Mas aí é outra coisa. Mas o álcool... Aí também tem briga de quem fuma. A verdade é que quando tu bebe, tu tá bebendo, tá fazendo mal pra ti. Não, isso os outros também. Quando tu tá fumando e tu obriga todo mundo a fumar. Não, tem mais um detalhe. Não, tem mais um detalhe. O álcool, em pequenas doses, faz bem, pelo menos. É o que a gente lê em alguns lugares. Que depois de correr, tomar uma cerveja... Eu não corro e nem tomo cerveja, então... Mas é verdade. Eu nunca vi, eu já li... Com moderação é bom. Eu já li em diversos artigos que... Isso diz todo bebum. Pouco, óbvio, faz bem para a saúde. Uma taça de vinho. O cigarro faz mal, independente se seja um cigarro ou um maço de cigarro. Então, tem uma diferença entre o cigarro... não faz mal. 20 cigarros faz mal. Um chopp não faz mal. 20 chopp faz mal. Mas um cigarro faz mal. Um cigarro faz mal, sim. Não, um chopp não faz mal. 20 chopp faz mal. Um cigarro, se tu fumar um cigarro, faz mal. Isso claro que faz. Só que toda essa análise dose dependente. À medida que aumenta o consumo, aumenta o dano. Em qualquer lugar. Assim como o álcool. Perfeito, o álcool, só para não perder. Mas um cigarro não faz bem. E o que eu estou dizendo é que há estudos de que uma long neck faça bem. Mas aí tem umas Hoje, se tu estiver fumando, não pode. Vai no estádio, o cheiro da maconha é bom. Vamos ver hoje aí. Paulo Sérgio, enquanto não criminalizar o consumo da maconha, não vai funcionar nada. Eu sou a favor da liberação, já sou contrário. Júlio de Canoas. Veja bem o teu raciocínio, Bodanese. Fumar maconha pode. Fumar faz mal, beber em excesso faz mal. Fumar em excesso faz mal, beber em excesso faz mal. O uso de qualquer entorpecente faz mal. Sexo em excesso faz mal. Criminalizar os entorpecentes e não criminalizar o cigarro e a bebida. A lei seca nos Estados Unidos foi o maior fracasso. Todas as nações do mundo estão chegando à conclusão, menos na Ásia, porque lá as coisas são radicais. Corta a mão, o pescoço. Corta a mão, pescoço e vai para o Oriente Médio. Né? O Oriente Médio. Isso. Né? Mas no mundo ocidental, todos se convenceram que é uma guerra perdida. O Rio de Janeiro está lá, nós estamos perdendo a guerra aqui. Vamos descriminalizar paulatinamente. Que seja, mas esta a lei seca levou a maior criminalidade americana em todos os tempos. Não, a lei seca. Não, perfeito. Assim, mas o que eu quero dizer com o cigarro, eu acho que tem um lado bom da história aqui que vocês têm que ver agora. Diminuiu o uso do cigarro. Em 2006, 15%. Veja bem, olha, isso é dados interessantes porque esse número explica a situação. Em 2006, 15% dos brasileiros acima de 15 anos fumavam. Hoje, 2016, 10 anos depois, só cerca de 10%, pouco mais de 10%. Então caiu. Por quê? Com esse educação. Em compensação, bebê com menor de idade mudou ao contrário. O que tem que haver... Mudou ao contrário. Sabe por quê? Porque são irresponsáveis. Em relação ao álcool também deve-se ter... Na droga também, virou ao contrário. Porque assim, são irresponsáveis. Mas está todo mundo preocupado com o cigarro. Mas assim, porque o cigarro realmente é uma chaga e é o que mais impacta. Na verdade, o cigarro, se não colocar em causa de mortalidade prevenível, é a causa mais facilmente prevenível. Sabe qual é o problema do cigarro? É que pertence à economia gaúcha. Tem milhares e milhares de pessoas que vivem da produção de fumo. E nós queremos ser um Joãozinho do passo certo. Impedir a produção de fumo, o mundo quer fumar. E nós não queremos produzir aqui para exportar para o mundo. Mas deixa então o Paraguai assume essa condição, outro país assume. E nós desempregamos as pessoas. A grande produção brasileira de vinho é gaúcha. Exatamente. Temos que beber vinho moderadamente, mas cálice de vinho, por exemplo, pode ver. Eu tenho pacientes de 90, 95 anos de Veranópolis, de arredores, que não tem doença. E se eles fumassem um cigarro todos os dias e chegassem aos 90 anos? Está cheio de gente com 90 anos que fumou. Aí é assim, a pessoa começa a fumar, ele não para, não. Ele daqui a pouco está estressado, fuma 10. Mas quem começa a beber também não para. Não, então o álcool também. Se o álcool não é administrado, o álcool a pessoa tem que administrar. Eu vou tomar esse cálice e guarda a garrafa. Tira a garrafa. Não, no cigarro não tem essa consciência, na bebida tem. Para, doutor Bodanese. Mas aí tem que fazer um processo educativo. Não, mas é que a bebida tu não leva no bolso também, o cigarro tu leva. O Paulo tá igual ao Trump. Nem que faça mal. Sendo bom para a economia, os Estados Unidos estão dentro. Não, ele tá igual. Ele agora diz que eu sou contra o Sartori.
Eu nunca fui contra o Sartori. O quê? Eu sou a favor do Rio Grande, é diferente. O Sartori é contra o Rio Grande? Não. No quesito regime de recuperação fiscal e refinanciamento da dívida, eu coloquei que abrir mão das ações que questionam os juros da dívida é um crime. Mas ninguém vai abrir. Não foi dito. Mas como não vai abrir? Então não vai aderir. Então não vai aderir. Está esclarecido. Não está esclarecido, está esclarecido. Não está esclarecido, deputado? Está esclarecido. Não, só um pouquinho. Não vai abrir mão das ações. Então não vai aderir. Porque o artigo 11 da Lei de Responsabilidade do Regime de Recuperação Fiscal determina que retire os processos que questionam os juros da dívida. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e fiz 2 grandes expedientes lendo sobre isso. Aí também não. Isto é condição sine qua non. Não existe. É pré-condição para poder aderir. Foi só isso, Paulo. O resto tem ajudado. Então, para todos nós que adoramos vinhos espumantes em todas as estações, você só encontra na Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Lá você encontra vinhos espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, onde o senhor compra agora os seus vinhos, 1493, da Lípio César 203, da Getúlio Vargas, onde eu compro os meus, e o Brigadeiro também, 1135. Vinhos espumantes da Vinhos do Mundo. Não esquecendo que um consórcio de imóveis Unicred você consegue o conforto que a sua vida pessoal e profissional merece. Cartas a partir de R$63 mil, com até 200 meses para pagar e possibilidade de ser contemplado por sorteio, lances livres ou fixos. Conquista um espaço para o seu lar ou empresa sem juros. Saiba mais conversando com o seu gerente de relacionamento Unicred. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde com a melhor equipe médica que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul. Qualificadíssima equipe médica do Dr. Gilberto Schwartz, do Instituto Oncológico Kaplan. Vamos com a doutora Lídia Longinotti. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde. Faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Obrigado, doutora Lídia. Não é possível. O deputado Lara veio para me provocar hoje. Nós tivemos em clubes de charuteiros lá nos Estados Unidos, uma quadra Casa Branca. Eu acho que quem chega atrasado não podia provocar aqui o... Não podia. Não podia. É que aqui ou a gente provoca ou é provocado. Eu já acho que tem que ter a regra. Chegou atrasado, não pode provocar. Se a pessoa morre de câncer, pode processar a empresa. Não pode não. Nos Estados Unidos, as produtoras de tabaco, as grandes fumageiras, estão indenizando os só o número de artistas que morreram de overdose, de cocaína, heroína e outros bichos mais. Mas esses aí não são legalizados. Processa quem? Mas isso não é legalizado. Então tem processão o Estado que deixou entrar lá? Ah, quem sabe? O Estado não devia ter deixado entrar. Mas tem que fazer onde é possível. Olha, vou dar em números. Você gosta de demagogia. Você gosta de número. Se a gente conseguisse eliminar o tabagismo, reduzi-lo aqui no Brasil, reduz-se a necessidade de investimento, de gasto de 44 bilhões ano.
Bom, tá Dá bom, para né? resolver o problema da saúde, eu seria o ministro para resolver. Eu vou me candidatar e vou fazer essa coisa. Então, vamos parar de produzir 44 fumo? Não, mas aí tu vai aqui para coisa e vamos transformar isso em outras culturas. Tá. Qual é a cultura? Mas Agora aí querer acabar com a energia termoelétrica. Soja. Termoelétrica, porque as pessoas estão morrendo asfixiadas. Mas se não fizer o isso, meio ambiente. vai reduzir mais. Escreva. Tá bom, vamos lá. Só porque é a riqueza do Rio Grande. Não, Porque lá vamos os pensar paulistas, um pouquinho. Eles Olha querem aqui, acabar ó. com a nossa riqueza. A energia eólica, eu estava ouvindo hoje, o Brasil, Estados Unidos primeiro, a Alemanha, a China primeiro, Estados Unidos segundo, a Alemanha. Nós estamos crescendo e a energia limpa. É um magnífico investimento, o Rio Grande também está pontificando nessa área. Então, vamos pensar, Paulo. Até vi um boi corneta e achar que ia ficar catavento escabelando. Tem um cara tem um projeto para taxar. Em janeiro desse ano eu li uma notícia que a Philip Morris não ia no Reino Unido mais vender cigarro. Que ia substituir a empresa. Por cocaína. Não, ia substituir por cigarro eletrônico. Sim. Eles iam deixar, a Philip Morris, a meta para 2018, isso é uma notícia de janeiro, a meta para 2018 da empresa Philip Morris, que fabrica cigarro, é não vender mais cigarro. Aí a droga pode. Aí a droga Não, mas a gente não está falando da droga, porque a droga... Não, eu tô falando, tô comparando. Não, ele está comparando com muito bebida. radical. Mas eu sou realista, é diferente de radical. Mas se eu uma sou empresa, realista. Mas se uma realista. empresa que fabrica cigarro diz que não vai mais vender cigarro, é porque ela tem pesquisa de mercado. Porque Aí o esses ovo, números... imagina, eu fui atrás do ovo, deixei tantos anos de comer ovo, agora tô comendo ovo, querendo ovo. Às vezes for Porque os caras vão aumentar o Ele ovo, tá aumenta o colesterol, Ele está recuperando todos os ovos a que ele não comeu na gordura Eu faz sempre mal. adorei ovo, tive que parar de Eu comer adoro ovo. a gordura Agora da tô podendo costela. Mas comer ovo de isso é o novo. avanço da ciência, se faz Não, a assim. costela, eu adoro gordura da costela. Passei anos tirando a gordura Mas da isso é avanço costela. da ciência. É que se fez uma dedução. Pode comer agora a gordura de Fez uma costela? dedução muito óbvia e equivocada. Pode? Pode. Mas hoje houve uma evolução errônea do ponto de vista de interpretação de dados. Os estudos observacionais relacionam... Bom, se o colesterol está na gordura animal, comer gordura animal faz mal. Se verificou que não é bem assim. A mesma coisa do colesterol. Tem na gema do ovo colesterol, mas na gema do ovo também tem HDL, colesterol bom, e por estudos bem conduzidos, 6 meses, 1 ano, pessoas que comem um ovo por semana, ou 6, os que comeram 6 tiveram melhor tolerância à glicose, olha só. E o HDL aumentou. Olha só, trouxe benefício. Então, na verdade, o que faz mal no ovo é o ovo frito. Mas assim, o ovo... Frito porque é da gordura. Gordura. Mas da o gordura. pochê, outras que se faz aí, as mulheres fazem. Não, mas tem panela agora, não precisa botar gordura. Tem panela que não precisa botar gordura, larga o ovo ali, deu. Isso é benéfico. Então, não tem restrição. Frigideira de... Não, sabe que dá pra fazer ovo no micro-ondas? Eu faço no micro-ondas. Eu defendo a ideia, eu defendia já há muito tempo, do tempo dos nossos anteriores, eu defendia a ideia que assim, um ovo tinha que estar na merenda escolar de todas as crianças. É verdade. Um copo de leite e um ovo é muito melhor do que salgadinho. O leite não faz mal e também? refri que as mães mandam. O leite... Depende do leite. O batizado, aquele que estava vendendo com formol, faz mal. Não, mas o leite, o leite. Não, o leite Cada hora faz uma mal. coisa Faz mal é o leite sem Eu acho que- fiscalização. O leite bom. E o que faz mal para a Leite saúde com- das pessoas é falta de equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. dieta equilibrada. A dieta equilibrada para comer o que quiser. Come o que tu quiser. Agora não tem que Tem coisa comer. melhor que uma asinha de galinha, que é um espetáculo. Não, mas aí é pesado. Ah, eu Aquela acho pele da galinha, pizza aquela ali tu não Não, quer. então, doutor Budanese, por isso que eu tô colocando. Mas se não exagerar, pode comer também. Claro, não pode ser sozinho e aumentar o peso. Se tu comer asinha e aumentar o peso, tu vai te ferrar. Por quê? O aumento do peso é que gera a Gordura tragédia. saturada. Tragédia. Mas se comer assim, por exemplo, no fim de semana, aniversário Mortadela faz mal? aniversário da sua sogra, por exemplo, com asinhas, com polenta, Sim. por exemplo, não vai ter Mortadela problema. vai fazer. Mas embutido, cara, como é que embutido não vai faz fazer mal? Não, Embutido o faz. problema do embutido é assim, ó, ele Os conservantes. Conservantes, isso aí. Isso, corante, Isso mortadela. não Não tem tem- corante e mortadela? O grande problema é que não bom, né? se tem estudos a longo prazo, assim, por exemplo, a pessoa que come embutido 20 anos, por exemplo, né, com conservantes, se esse não está mais predisposto a câncer. Porque tem uma análise Tem estudos que sim, na né? África, muito interessantes. Na África, assim, a pessoa que não come nada embutido, só come raízes lá, ele não tem câncer no intestino. Olha só que coisa interessante. Os índios, as pessoas Coitados, estão comendo que leite. só comem raízes ou frutas, não tem câncer de intestino. Olha que coisa Mas aí maravilhosa. morrem de fome, coitados. Não, mas assim, os que vivem sem câncer. Então, pode só que aqui a fazer gente uma tem- análise assim, comer muito embutido, que tem produtos
que tem potencial cancerígeno, pode, se a pessoa comer 20 anos, ter câncer mais provavelmente. Então, só que aqui a gente tem nas verduras... Tanto é que quer dizer, comer coxinha de galinha, coxinha e mortadela... Doutor, com toda a sua boa vontade, desculpa, mas com toda a sua boa vontade, o senhor não entendeu o pano de fundo do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é o seguinte, ele está dizendo que mortadela demais faz mal e coxinha de galinha demais também faz mal. No fundo, o caminho do meio é o caminho melhor. Por mais que ele não estava no programa que por mais que ele seja radical. O telespectador nos chamou de compadres aqui. E falou que faltava mortadela, aí só chegou tem lá. Coxinha. Então, aí eu Mas quer dizer o seguinte, eu não como coxinha, mas também não gosto de mortadela. Mortadela não é... Não, mas uma coxinha, essa coxinha de galinha que ele tá falando da asinha, eu também, sabe, mas uma coxinha com frango, de frango com catupiry, essa daí é espetacular. Você coxinha com catupiry. Não, aí pronto. Mortadela com pão. Na verdade, não, claro, não. Na verdade, aqui, Paulo, na verdade, vocês estão me deixando com fome. O que o Paulo Olímpio diz assim, é verdade. O meio termo, em médium stat virtus, é um ditado latino muito interessante, em médium stat virtus, é que tudo está no meio termo. Não é radicalizar, não comer só isso. Se a pessoa comer só asinha todos os dias, vai se dar mal. Mas vai comer de vez em quando, fizer ginástica, controlar para não aumentar o peso, comer frutas e verduras que ajam como antídotos. Mas dieta balanceada é o caminho. Esta intervenção que estão falando é fake, como tudo no Brasil. Como vai piorar o Brasil? Chegará o dia que o povo suplicará por intervenção em todo o país. Marcelo Portes de Canoas. O Paulo, o ritmo que estava o programa, frenético, me deixou preocupado pelas proibições, Bodanese. Eu saio daqui, mas o meu vizinho é pecaminoso. Foi ele que falou. Eu vou virar... Eu sou a favor, eu sou de verdade. O cara quer fumar, vai fumar. Mas eu te dei. O cara quer beber, vai beber. Só que ele custa para a sociedade uma fortuna. Os cerceadores são vocês. Eu vou a favor do teu problema é quanto esse cara custa. Eu vou virar vegetariano. E estou até te recomendando passar na Vinhos do Mundo, lá na Cristóvão Colombo. Mas é lá que mora na Zona Norte. É lá que eu compro. Pois é, então. Continua comprando. Só a respeito da questão da intervenção, porque amanhã eu vou fazer o grande expediente na Assembleia, justamente com o título Intervenção Federal e Democracia. Então eu queria rapidamente eu sei que já foi tratado esse assunto, mas como o telespectador está trazendo aqui a pauta de novo, eu gostaria de deixar assim muito claro, porque está havendo uma certa confusão, ideologizou novamente essa discussão, né? Há um certo pessimismo, né? Que não vai dar certo e tal. Eu quero dizer o seguinte, eu sou otimista e eu considero o pessimista um preguiçoso. Eu acho que pessimista é a pessoa mais preguiçosa e mais vagabunda que pode existir, porque o pessimista ele só fica dizendo o seguinte, não vai dar certo. É isso. Não, mas mas tá dando, começou a dar. Não, mas pode esperar que ali na frente... Então, o pessimista ele não se compromete com nada. Ele não participa de nada. Enquanto o otimista tem que... aposta no erro. Olha, eu disse. Não. Bom, então, amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu queria só deixar claro aqui, aproveitar o nosso jurista, que baluarte nosso do direito no Rio Grande do Sul, Paulo Olímpio, estão tentando confundir intervenção federal com intervenção militar. Já falou sobre isso, Brigadeiro. Já foi isso. Já esclareceu. O Brigadeiro deixou bem claro. Já foi esclarecido, mas eu acho que é importante que isto comece assim. Bom, não, mas que o nosso parlamento esteja bem atento. Doutor, tá bem? Foi uma medida casuística politicamente? Foi. Não pode dizer que não foi para tirar a pauta da Previdência para colocar essa. Não tem dúvida. Tem que cuidar os parâmetros jurídicos e legais previstos na Constituição? Perfeito. Tem que. Atende a necessidade, a demanda das pessoas? Atende. Tem um outro detalhe que o senhor não vai dizer e eu vou dizer aqui. Há 3 meses atrás, o ministro Torquato Jardim, da Justiça, diz que a polícia do Rio de Janeiro, a cúpula da polícia é corrupta. Vamos agora ao ponto final. Vamos ao ponto final. Pode falar no ponto final. Vamos ao ponto final com Gimo e FCDL.
Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Budanese, sabe que o assunto mais pacífico aqui é saúde, né? Saúde, né? Viu? Quando entra a segurança, olha só, né? vira segurança, Tem que trazer um incêndio no programa. Alguns gostaram. Mas eu acho assim, sem dúvida, eu acho que o ponto final pode considerar assim, o avanço da ciência permitiu estabelecer algumas normas de conduta, vamos dizer assim, para os nossos profissionais médicos, para as pessoas, que o bom senso deve imperar em tudo. O radicalismo, por exemplo, comer sem sal, sem nada de sal, não traz benefício à saúde. Mas pouco sal faz bem a todos. Um salzinho tem que ter, né? A moderação no álcool, sem dúvida, um cálice de vinho não vai fazer mal a ninguém, eu garanto, durante 90 anos de vida que a pessoa poderá ter. O problema é esse início pode se transformar no consumo de 1 litro, 2, como alguns pacientes eu tive. Eu tomo vinho como água, aí isso também não pode, entendeu? Mato a sede com vinho. Isso aconteceu, isso é experiência própria. Então, assim, a moderação na dieta, a atividade física, a dieta balanceada, a ingesta de frutas, verduras que tem antioxidantes naturais, não precisa tomar vitamina para essa finalidade. Portanto, o bom senso na conduta, a pessoa preserva a sua saúde e vive com um longo tempo. E deixar de fumar, sem dúvida, está provado que a pessoa vive melhor com qualidade. Raul José Ferreira Dias, nosso brigadeiro, rumo então, ao encontro dos dois. Vamos ver, eu quero ver o seu desempenho nas urnas. Né? Olha só, seria bastante interessante. Eu vou trazer de volta aqui aquela primeira discussão nossa aqui. Foi até uma contribuição do Major Brigadeiro Chaves, ex-comandante também do 5º Comando Aéreo Regional, a quem eu mando um fraterno abraço. Está nos assistindo, Brigadeiro? Está. Um abraço a ele também. Certo? Então, olha só, o foco daquela discussão era a criança. Né? E se no caso, certo, em face dessa decisão do Supremo, né, se a criança for órfã de mãe, também vai soltar o pai? Olha, boa questão. Né? Então fica a questão e um grande abraço também para o Maurício Marques, que eu estive ontem lá na Pinacoteca Rubem Berta, uma baita de uma apresentação de um violinista sensacional, um gaúcho, um virtuoso, que me levou assim, a rememorar a minha passagem lá na Itália. Então foi muito, muito bom. Um grande abraço, Maurício, e sucesso para você. Luiz Augusto Lara, é o nosso deputado. Querido Paulo. Tá bonito esse tom azul aí. É para amenizar. É para provocar. Ele sabe que é o... Não, como eu conheço ele já bota assim de manhã para combinar com os olhos e tal. Verdade. Não, mereço, né? Sabe que é quase 30 anos de convivência. Como diz o Eduardo uma vez, o Paulo Sérgio briga comigo porque ele é meu amigo. É verdade. Não, aliás, ele só faz isso com amigo, né? É verdade. Senta-se um privilegiado. Imagina. Não, Paulo, eu falava da questão da intervenção federal e as diferenças que nós vamos amanhã discutir na Assembleia. Por quê? Porque foi oportunística, como queiram dizer, foi casuística, foi para politicamente tentar utilizar a boa imagem do Exército, né, para tirar aquela celeuma toda e aquela pressão que houve em cima da pauta da Previdência. Foi. Juridicamente tem que ser estar nos parâmetros, ser acompanhada, ser balizada? Será. O Legislativo está atuando, tanto que aprovou por 340 votos. O Judiciário está atuando, porque já está discutindo a questão de mandato coletivo, se pode ou se não pode, como será feito. As instituições estão funcionando. Bom, vai ao encontro da necessidade do povo do Rio de Janeiro, do povo brasileiro? Vai ao encontro. Resolverá o problema do tráfico de drogas e dos cartéis no Brasil? Não resolverá, mas poderá ser uma laranja de amostra, sim. E trará isso para o debate presidencial. E o próximo presidente vai ter que dizer, e vão ter que discutir, se nós não temos que ter intervenção federal nas fronteiras do país. Porque aí sim, talvez nós tenhamos uma Paulo solução. Olímpio Gomes Souza, na realidade, essa intervenção federal, ela no fundo é uma intervenção militar, sim.
embora digam que não, é uma intervenção federal. Não, mas é que... Ela está maquiada. Paulo, Paulo Olímpio, claro que é. O general que é para isso. Paulo, a intervenção federal, Paulo Olímpio Gomes de Souza. Paulo Olímpio Gomes. Que ele está fazendo. Não, para alguns não é militar, porque se fracassar não foi um... Intervenção militar é crime. Paulo, intervenção militar é crime. Paulo Olímpio Gomes de Souza. O Paulo Olímpio será lúcido. Paulo Olímpio Gomes de Souza. Intervenção militar não tem poder judiciário. Paulo Olímpio Gomes de Souza. Não tem nada, acabou. O Congresso não vota. Desculpa, doutor. Intervenção federal ou militar é rótulo. A questão rótulo, é perfeito. o fato. O fato é que gostei do rótulo. O interventor está plenipotenciário com as forças da polícia militar, da polícia civil, dos agentes penitenciários e das forças armadas. Plenipotenciário. E tomara que seja uma política bem aplicada. O que eu estava dizendo, meu caro deputado Lara, é que o país, passado o carnaval, não aprovada a Previdência, agora está todo o país político voltado para as eleições. As eleições vão tomar conta do mundo político. E o mundo real, econômico, a nossa realidade, apesar disso, Paulo Sérgio, o Brasil está crescendo. Deputada Anne Ortiz. Está crescendo. O Brasil real está crescendo. Está crescendo, sim. Paulo, o PIB aumentou. O PIB aumentou. O PIB aumentou um percentualzinho. Não vamos pregar só pessimismo. O PIBzinho aumentou um percentualzinho. Eu sou uma otimista. Esse ano será maior do que a inflação, que há muitos anos não aconteceu no país. Sim, por falta de demanda, as pessoas não estão comprando. Mas o PIB será maior que a inflação. Por falta de consumo. O doutor Bananesi o PIB, graças às exportações das commodities trouxe muito bem a questão do equilíbrio na saúde. Eu acho que isso serve para tudo. E para a política, falando em eleições, eu acho que se encaixa perfeitamente. Porque hoje a política também está polarizada. Também está... não se tem um equilíbrio dentro dos discursos, não se tem um equilíbrio dentro de comportamento e de o que se quer para o futuro do nosso país. Não adianta, e aí aqui reclamaram hoje, essa mesa de compadres. Não é isso. A gente não tem que dizer que isso me serve porque esse discurso não me serve porque não tem A ou B ou C. Eu acho que o caminho que tem se seguido na vida das pessoas, do comportamento hoje do brasileiro, se tu é A e eu sou B, a gente não se relaciona, a gente não se escuta. E eu acho que foi muito bem. Não, vocês me tiraram um pedacinho do meu ponto final. Mas bom, eu tenho igual que... Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, não só na saúde, mas também na política do Brasil. Quem foi Rubem Maciel? Quem é que sabe aqui na mesa? Eu sei. Rubem Maciel? Rubem Maciel, um médico e um brilhante orador. E era uma virtude dele também ser amigo de Oswaldo Aranha. Foi a verdade. Sensacional. E primo, irmão do meu pai. Então tu faz ganhar aqui. Eu achei que ia ganhar a ele. Ele se passou. Vai ganhar aqui os repelentes da Vivas Alto para te aproveitar lá na tua prisão. Ele dá presente para quem... Ele dá presente para quem conhece os parentes dele. Isso é nepotismo, é uma forma de nepotismo. Mas se eu te pergunto quem é Guanaco, tu saberia me responder? Claro, e não é meu parente. Podemos mandar um abraço. É que eu queria... Um abraço para o Eduardo Futuro, nosso colega, acho que nosso amigo. Nosso colega, engenheiro, tá certo. Colega. O senhor já virou engenheiro depois do ministro. Se as coisas continuarem ruins como está na área médica, vou virar. Mas um abraço ao Eduardo, porque assim, é sensacional a família dele, ele como pessoa. Espetacular. Um grande abraço a ele também. Obrigado pela sua atenção. Retornaremos amanhã com mais o Pampa Debates. Fique agora com as principais notícias da sua região com os nossos apresentadores locais. Vem o Jornal da Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.